O clima entre nós. Oi, gente! Estamos começando mais um O Clima Entre Nós, um podcast da Climatempo. Aqui vamos falar sobre assuntos relacionados à meteorologia, clima, astronomia, sustentabilidade e por aí vai. Eu sou a Mayra de Giaimo e essa semana vamos falar de um tema que eu sei que muita gente tem curiosidade. Só que antes de entrar nesse assunto da semana, já vou passar aqui o nosso e-mail para vocês mandarem sugestões, feedbacks e interagirem com a gente. É podcast@climatempo.com.br. Então, olha só, todos os dias a gente vê na internet, na TV e escuta nas rádios a previsão do tempo. Assim a gente sabe com que roupa vai sair de casa, se leva ou não leva guarda-chuva, se vai fazer sol. Mas da onde que vem essa previsão do tempo? Como é que ela é feita? E para esclarecer tudo isso, eu estou aqui hoje com uma meteorologista da Climatempo que é muito querida pelos nossos internautas, Josélia Pegorim, ou a Jo, como a gente chama aqui carinhosamente, que tem mais de 30 anos de experiência com previsão do tempo. Seja bem-vinda, Jo. Tudo bom, Mayra? Tudo certo. E olha, conta pra gente assim quais são os primeiros passos para gerar essa previsão do tempo que a gente vê na TV ou até nos nossos boletins aqui da Climatempo. Pois é, isso é uma coisa bastante interessante, assim, porque as pessoas têm muita curiosidade mesmo, né? Como é que faz a previsão do tempo, hein? Você fica vendo aí um monte de instrumento, o que você faz, né, para fazer a previsão do tempo? Essa é uma pergunta, assim, que muito comum que fazem para um meteorologista, né? Então, acho que tem uma coisa que eu acho que é importante para a gente começar a conversar, é explicar um pouquinho o que é tempo. Né? Porque para um meteorologista, tempo e clima são coisas diferentes, são tratados de forma diferente. Né? A previsão de tempo a gente faz de um jeito, a previsão de clima a gente faz de outro. Previsão de tempo você usa determinadas ferramentas, previsão de clima você usa outras. Né? Então, o que em meteorologia nós chamamos de tempo, tá? São variações, né? São transformações da atmosfera num curto período. Então, você tem variações de temperatura, da direção do vento, a intensidade do vento, a transformação do dia de sol para o dia de chuva, tá? Isso num curto período. Então, essas mudanças meteorológicas que acontecem de um dia para o outro, em uma semana, né? De repente você começou a semana com sol e termina até a semana com chuva e frio. Então, essas mudanças na atmosfera que acontecem em um dia, 2 dias, uma semana, até 15 dias, a gente se refere a elas como mudanças do tempo. Então, a gente faz previsão do tempo para um dia, 2 dias, uma semana, até 15 dias. A partir daí, a gente começa a falar em clima. Então, se você me perguntar, por exemplo, assim, Jo, eu vou tirar férias em dezembro, né? Essa é uma pergunta clássica, não é? Afinal de contas, né? Você conhece a meteorologista, sua vizinha, e vai tirar férias em dezembro? Né? Pois é, aí você vai lá e faz a pergunta. Como é que vai ficar o tempo em dezembro? Não vai rolar a resposta. Tá? Porque eu não posso falar para você como é que vai ficar o tempo em dezembro, o tempo no Natal. Eu não sei. Né? Agora, a gente tem uma previsão de clima, que é uma previsão que não tem tanto detalhamento, tá? E aí essa previsão de tempo, que é o que a gente costuma ouvir nos jornais, né? Essa previsão mais específica, se vai chover ou não, qual que vai ser a temperatura do dia seguinte. E essa previsão, como que ela é feita? Bom, então, o meteorologista, para fazer a previsão do tempo, ele vai avaliar as mudanças na direção e intensidade do vento, as variações da pressão, a variação de temperatura, variações do nível de umidade. E isso a gente analisa diariamente, tá? O dia inteiro a gente faz isso em diversos níveis da atmosfera. Tá? Então, o que o meteorologista faz é avaliar todas essas mudanças, né, diariamente, e a partir daí você fazer uma previsão. Previsão do tempo é você inferir qual é o estado da atmosfera, tá? Daqui a 24, 48, 96 horas. Então, a atmosfera está assim,
né? Hoje a pressão está baixa, a temperatura está assim, o vento está assado, está chovendo, tá? Então, vamos entender como é que a atmosfera estará daqui a 48 horas. Por que essas mudanças acontecem, né? Porque a gente tem variações da direção do vento, da intensidade do vento, você tem variações de temperatura ao longo desse tempo, né, em uma semana, 2 dias, em 24 horas, tá? E você tem também uma mudança nos sistemas de pressão atmosférica. E aí é que a coisa começa a ficar interessante, porque assim, a hora que você olha a atmosfera na superfície, olha a atmosfera em 1.000 metros, depois em 2.000, 5.000, 10.000 metros, você vai ver a pressão tá assim, a pressão tá assado aqui, né? A pressão tá assim, a temperatura tá assim, a temperatura tá assado. Nossa, aqui a 1.000 metros, né? Tá uma temperatura muito alta, né? Então, olha, ainda não vai conseguir chegar a esse frio todo que a gente está vendo da Argentina. Então, essas análises, elas são feitas diariamente. Quando eu comecei a fazer previsão do tempo, né? Isso então, tem mais de 30 anos aí, essas mudanças a gente fazia baseada em teorias, né, em técnicas, na prática também, tá? Mas em teorias físico-matemáticas, né? Só que a gente fazia isso na mão. E aí você levava em conta muito, mas muito mesmo, a experiência do meteorologista. Hoje nós temos os modelos de previsão numérica do tempo, né, que nos auxiliam justamente dizendo, olha, hoje o sistema de alta pressão está aqui. Amanhã ele vai estar aqui com essa intensidade, depois de amanhã vai estar nessa posição com tal intensidade. A baixa pressão está aqui hoje, amanhã ela vai estar aqui, daqui a 3 dias ela vai estar em tal lugar. Então, à medida que a gente analisa esse movimento de altas e baixas pressões em diversos níveis da atmosfera, a gente começa a ter determinadas características da atmosfera. E aí você faz a previsão. Ou seja, se você tiver, por exemplo, um sistema de alta pressão, normalmente ele está associado a pouca nebulosidade, pouca chuva, né? Às vezes temperaturas mais amenas, né? E aí, bom, ok. Então aqui tem um ar frio, esse ar frio está entrando no sul do Brasil, então vai diminuir a chuva, vai esfriar o sul. E aí a gente vai trabalhando isso diariamente. Então, só para a gente esclarecer, esses modelos, eles são simulações geradas por supercomputadores? Eles são assim, então, o modelo numérico, né? A meteorologista hoje fala assim, o modelo, e a culpa é do modelo, o modelo errou. Pois é, né? Na verdade, assim, os modelos, tá? Que nós falamos, os meteorologistas hoje falam dos modelos de previsão do tempo, né? Existem também modelos de previsão de clima, tá? Mas o modelo de previsão de tempo, ele é justamente é um conjunto de equações físico-matemáticas, tá? Que vão interpretar a atmosfera. É como você traduzir a atmosfera em equações matemáticas e físicas, tá? E aí você bota isso dentro de um computador, né? Um supercomputador, e ele vai fazer conta, vai fazer desenhos, tá? Então, hoje, a gente analisa essas contas, os números finais, tá? Analisa esses desenhos. Esses desenhos, por exemplo, vão nos dar como é que vai ser a direção do vento, como é que vai estar a pressão. Então, o modelo, na verdade, ele é, de fato, como você falou, uma simulação. Ele é, eu gosto de usar a palavra, uma imitação da atmosfera, tá? Então, assim, não é a atmosfera real, é uma imitação, dá uma simulação. E aí, essa simulação pode ser bem feita, pode não ser muito exata. Quanto mais próxima do real, né, nós tivermos essa simulação, melhor vai ser a nossa previsão. Eu tenho uma expressão, Mayra, que eu gosto muito de usar quando a gente fala em previsão do tempo, imaginando que é o seguinte, como se a atmosfera, né, e o meteorologista fossem assim, digamos, um casal de dançarinos, tá? Então, quando o pensamento do meteorologista consegue detectar com perfeição qual é o passo, como a atmosfera está se movimentando, então esse casamento é tão perfeito que os dançarinos vão bailando ao longo da semana e com perfeição,
ou seja, a nossa previsão é muito boa, é muito perfeita, quando a gente consegue descobrir como é exatamente o movimento que a atmosfera está fazendo, né? Em algumas situações, e isso pode acontecer em qualquer época do ano, tá? Mas em algumas situações, a atmosfera ela vem num determinado bailado e de repente ela resolve mudar do tango para o samba, tá? E ela pode fazer isso. Às vezes acontecem mudanças de pressão, mudanças na direção do vento, tão bruscas, né, que a gente não consegue perceber, tá? Então, assim, todo dia a gente tenta achar qual é o passo da atmosfera, como é que ela está se movimentando, e a gente tenta entender isso o tempo todo para caminhar junto com ela no mesmo passo. Quando a gente consegue caminhar junto com o movimento real da atmosfera, a nossa previsão é muito boa. E é fato, até para quem acompanha todos os dias percebe, que na maior parte das vezes a gente acerta. Mas de vez em quando acaba dando uma escorregada. Inclusive, por coincidência, bem hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, deu uma escorregadinha ali na previsão. Você quer dizer que a gente escorregou na casca de banana e caiu, né, no chão, assim, hoje, né? Não foi só um errinho. Pois é, hoje aqui na capital, a gente estava esperando um dia de céu nublado, dia até com um pouquinho de garoa, temperatura baixa, mas aí o vento demorou um pouquinho mais para mudar de direção e o sol acabou predominando, esquentou. Pois hoje foi, assim, só pra gente comentar, né, assim, o dia que você estiver ouvindo esse podcast, né, nós gravamos isso, como a Mayra falou, num dia onde realmente houve um erro na previsão do tempo para a cidade de São Paulo, né? E, na verdade, o que ficou errado foi a hora da mudança dessa direção do vento. Então, assim, tecnicamente, nós esperávamos que desde cedo estivesse entrando um vento úmido em cima da cidade de São Paulo, né? Um vento de uma certa direção. Só que isso não aconteceu. Essa direção de vento, ela começou a ser observada mais tarde e não foi com a intensidade que estava sendo prevista no dia anterior. O resultado, a umidade não entrou com a força que estava sendo esperada. Se ela tivesse entrado, aí nós teríamos então realmente a camada de nuvens e talvez até a garoa. O resultado, essa umidade não entrou, então a cidade estava com bastante nebulosidade, estava com bastante sol, e aí só mais para o final da manhã que a gente começou a ver esse aumento de nuvens. Acontecem essas coisas, é horrível, né? Assim, errar a previsão do tempo, gente, é uma coisa assim que faz parte, errar o tempo e o clima, tá? Mas a previsão do tempo, isso faz parte do dia a dia do meteorologista, né? E se é que você já imaginou, nos Estados Unidos não erra, não rola esse tipo de questão, tá? Então, assim, não é assim. Erra-se previsão do tempo em todos os lugares do mundo, vocês podem ter certeza disso. Que os meteorologistas bambambãs do Japão já tiveram erros horríveis, nos Estados Unidos erros horríveis, inclusive com previsão de onde é que o furacão vai chegar. Então, o erro é mais sério ainda do que você, disse que ia fazer sol na cidade de São Paulo de tarde e não fez, né? Então, existem erros em todos os lugares do mundo. E aí, se você me perguntar assim, mas então, né? E aí, por que erra? Como é que é? O modelo, o computador não é infalível? Não. Né? Quer dizer, o computador, essas equações, elas, como eu falei, assim, elas imitam a atmosfera. Só que, assim, a nossa área de trabalho, que é a atmosfera, né? O meu motivo de pesquisa é a atmosfera. E acontece que a gente está na atmosfera, essa atmosfera que envolve o planeta, né? Que nos faz estar vivos aqui, tá? Então, essa atmosfera, ela se movimenta ininterruptamente, segundo por segundo. Ela não para um minuto, né? Então, a transformação dela é contínua, não para, né? Só que a minha análise, ela não acompanha esse movimento o tempo todo. Tá? Então, assim, alguns movimentos da atmosfera a gente consegue perceber bem, tá?
num determinado tempo. Outros são tão pequenininhos e acontecem assim de forma tão imperceptível, né? E realmente assim, você trabalha, o meteorologista que faz previsão do tempo, ele trabalha com digamos o seguinte, ele trabalha com uma coisa, né? Essa coisa se chama atmosfera, mas essa coisa não para quieta um minuto. Não para. Então, a hora que você acha que opa, vem cá, agora eu tô igualzinho a você. Não tá mais, é porque ela já se movimentou. E aí que entra também a experiência do meteorologista, né? Eu já vi muitas vezes o modelo dar uma coisa e vocês falarem, não, peraí, vamos ver direito, vamos reavaliar e acabar acertando justamente porque vocês não foram totalmente pelo modelo. Exatamente. Assim, veja, assim, a experiência, uma coisa que falam assim, então, mas tudo bem, tem um modelo e tal, você faz a previsão pelo modelo e acabou. Acabou não, né? Acabou não porque o modelo não acerta. O modelo, ele não consegue, assim, explicar o movimento da atmosfera corretamente todos os dias em todas as regiões. Imagina você num país como o Brasil, onde você tem lá no Rio Grande do Sul, onde as frentes frias chegam com uma tremenda força, aí você tem lá o Pará, Roraima, Piauí, né? Que sentem influência da zona de convergência intertropical. Você tem frentes frias que chegam até a Bahia. Você tem as ondas de leste que vêm aí pela costa leste do Nordeste e provocam muita chuva. Você tem aquelas ondas de frio muito intensas que chegam no sul. O calor e a umidade sempre intensos do norte do Brasil, que formam as nuvens. Então, cada pedaço do país tem uma atmosfera diferente. Ela se transforma de maneira diferente. Então, assim, você fazer uma previsão do tempo, né, para um país como o Brasil, como os Estados Unidos, assim, para o Canadá, vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um enorme de um país, como o Brasil. É muito. Para a China. Vocês têm noção do que é fazer previsão para a China, galera? Entendeu? Ou para os Estados Unidos. E aí, assim, é uma coisa muito louca, porque eu tenho que levar em conta não só como é que o vento vai mudar, se a temperatura sobe ou desce, mas o relevo, entendeu? Quais são as características do local? Então, quando eu faço uma previsão para a cidade de São Paulo, por exemplo, a gente leva em conta que São Paulo está super pertinho do mar. Então, esse ventinho frio, essa coisa úmida que entra, né, todo fim de tarde, quase todo fim de tarde, entra aquela lufada de umidade, deixa tudo nublado. Quem mora no Grande ABC, por exemplo, sabe disso muito bem. Então, é completamente diferente do que você fazer a previsão, por exemplo, para Campinas. Campinas não sente isso, não sente essa entrada de umidade todo dia, porque São Paulo está pertinho do mar, por isso que ela sente isso. Então, assim, é bastante difícil, tá? E esses modelos feitos por computadores, né, eles não conseguem simular o movimento da atmosfera corretamente todos os dias para todas as regiões. Às vezes você tem situações assim, um determinado modelo, ele é bom para o sul do Brasil, para o sudeste, o outro é melhor para o nordeste. E aí entra uma coisa que é ainda mais complicada, assim, a estação do ano. Tá? Aí todas as porcas torcem o rabo ao mesmo tempo, assim, né? Porque, por exemplo, assim, se você tiver a primavera, por exemplo, outono e primavera, mas a primavera especialmente, ela é bem encrenca para a gente fazer previsão, né? Por que a gente fala? Acho que muita gente já deve ter ouvido falar disso. Nossa, a primavera é mais complicada para fazer. Por quê? Porque a atmosfera está saindo do seu período seco, que é o inverno, né? Então, seco significa o quê? A atmosfera está com pouca umidade. Se você tem pouca umidade, você tem pouca nebulosidade e não tem chuva. Para começo de assunto. Tá? E tem também as massas frias e tal, e aí você esfria muito a atmosfera, também não forma nuvem, né? E tal. Ou não formam aquelas grandes nuvens e tal, que podem dar chuva. Aí, à medida que você vai avançando no tempo, que você vai avançando na primavera, né? A circulação de ventos vai mudando na América do Sul. Você começa a esquentar a atmosfera. A hora que você começa a esquentar a atmosfera, tá? Você já começa a alterar a pressão.
A pressão do ar já começa a mudar. Mudou a pressão do ar, vai começar a mudar a direção do vento. Aí você precisa ver, bom, como é que a frente fria, aí se vem uma onda fria, mas a atmosfera está muito mais quente, o seu tipo de impacto vai ser outro. Aí começa a esquentar, começa a umedecer. Então, assim, durante a primavera, é como se a atmosfera estivesse saindo da casca, sabe? Sabe quando tem um pintinho que está saindo da casca? ou um filhotinho está saindo da casca e pá, arrebenta para cá, arrebenta para lá? Então, a atmosfera é como se você estivesse nessa transformação e aí, assim, tudo é novo, sabe? Então, assim, as coisas começam a mudar de uma forma muito rápida, muito repentina. E essas mudanças, assim, elas às vezes são muito bruscas e muito difíceis de acompanhar. É barra pesada. A gente que fala nas rádios aí, todos os dias a gente vê, né, que às vezes, principalmente na primavera, às vezes dá uma escorregadinha. E como é que é lidar com esse erro, assim? Como é que, beleza, erramos, e como que é lidar? Porque é uma profissão que já tem isso integrado, né? Faz parte. Está sujeito, exatamente. Assim, o cara que mexe com previsão do tempo, ele está sujeito a erro todos os dias. Não, assim, você está sujeito, você está sempre fazendo uma previsão, tá? Então, a hora que a palavra previsão, nela já está embutida uma margem de erro. Tá? Isso é básico. Eu não estou falando de matemática nem nada, estou falando de português. Tá? Então, assim, a palavra previsão, nela já está embutida que existe uma margem de erro. Então, em alguns dias, em algumas épocas do ano, a margem de erro é pequena. Por exemplo, durante o inverno, quando a atmosfera está mais seca, tem menos nebulosidade, tem menos chuva, é mais fácil fazer a previsão. Quando ela começa a entrar na sua fase mais quente, mais úmida, é mais difícil, né? Então, assim, por quê? Porque essas grandes nuvens começam a se formar em todos os locais. Aí você vai mexer com raio, vai mexer com temporal, vai mexer com ventania, né? Você vai mexer com aquelas linhas de instabilidade que vão dar chuva em grandes áreas ao mesmo tempo, né? E para o meteorologista, assim, ele sabe que ele vai ter esse erro. Ele vai ter que encarar isso na sua vida de previsor. Agora, assim, errou, zera o cronômetro, tá? Ajusta o passo, ok, faz uma nova análise, ok, então erramos. Como é que está a atmosfera real? Erramos aqui, ok, então ajustamos aqui e como é que estamos entendendo que vai ser o próximo passo? E faz uma nova previsão, ajusta o seu passo, tá? Então, nós estamos sujeitos a isso, tá? Há erros, claro, mais graves, menos graves. Então, ter errado, disseram que ia fazer garoa hoje cedo, estava sol, ok, não vai matar ninguém, né? Mas eu já tive, assim, o meu primeiro grande erro de previsão, quando eu estava começando, assim, eu nunca me esqueço dele, tá? Mas, assim, foi o meu primeiro grande erro. Eu estava fazendo um boletim para a Rádio Eldorado, né? Eu trabalhava, na época, na central de meteorologia da TV Cultura, né? E lá a gente fazia também um boletim de previsão do tempo que existia, que você podia ouvir aqui pelo telefone, aqui em São Paulo, né? Aí era um sábado, né? E eu estava de plantão, né? É só uma coisinha, viu? Para falar para a galera, se você um dia quiser ser previsor do tempo, ser meteorologista, então saiba, meu caro ouvinte, que você não terá finais de semana, tá? Nem feriadão, nada disso, porque a gente trabalha, sabe, todo dia, Morre o Papa, Natal, Ano Novo, a gente trabalha em escala. Bom, voltando, estava eu no sábado de plantão, né? E aí já estava começando a dar uma chuvinha, mas era uma coisa rápida, e existia uma instabilidade muito forte que estava vindo de Mato Grosso do Sul em direção a São Paulo. E aí eu falei no rádio assim, olha pessoal, essa instabilidade está vindo lá de Mato Grosso do Sul, ela vai provocar muita chuva lá na região de Presidente Prudente, lá perto do Mato Grosso do Sul, no oeste de São Paulo. Mas essas nuvens pesadas, elas não vão chegar aqui em São Paulo, na capital, né? Ok, então a gente vai ter assim, pode ter uma chuvinha, para nós é só uma chuva fraca, essa chuvona fica lá perto de Mato Grosso do Sul. O que foi que aconteceu?
Aquela chuvona que estava lá entrando no oeste de São Paulo, veio parar aquele dia em cima da região da Grande São Paulo, começou a chover no sábado à noite, aliás, domingo de madrugada, e não parou o domingo inteiro. No final do domingo, a Marginal Tietê estava alagada, a TV Cultura estava alagada, e eu disse que era só uma chuvinha fraca. Eu chorava, Mayra, você não tem ideia de como eu chorei. Eu olhava para aquela chuva de tarde, estava no plantão domingo também, e eu chorava. E eu lembro que aí, uma hora eu conversei com o Carlos Magno, né? O Magno, que é o presidente da Climatempo e tal, não sei, mas o Magno estava na área de operação nessa época, lá no INEMET, e eu conversei com o Magno. Ele falou, não, Jô, não tem problema, tá? Pronto, tá batizada? É o que ele falou, assim, tá batizada? Ok, agora vamos lá, vamos fazer a previsão de Tocar pra frente, né? Tocar pra frente, né? Não tem jeito, não. Muito legal, Jô. Eu sinto que às vezes as pessoas não entendem a complexidade que é, né? Porque são muitas variáveis. Por exemplo, hoje mesmo, só o atraso, um pequeno ali atraso que a gente teve no vento, né? Na mudança de direção do vento, teve mais sol e aí a temperatura de frio ficou calor, né? Exatamente. Então, assim, são mudanças. Isso é uma coisa, é um aspecto muito interessante. Assim, o meteorologista que faz previsão do tempo, ele está analisando, ele está lidando com uma coisa que se mexe, como eu falei, o dia inteiro, a todos os segundos, né? Não para, tá? Então, assim, essas transformações muito abruptas, elas podem acontecer, né? Assim, esses passos, assim, alguns passos, a gente consegue, alguns movimentos, a gente consegue entender perfeitamente. Alguns outros movimentos na atmosfera que a gente nem sabe ainda, a gente não consegue entender, são movimentos muito maiores, né? Então, é um campo de pesquisa em aberto sempre, né? Agora, assim, mas só erra? Não, só erra não, né? Tanto que, assim, eu acho que a gente teve, assim, não só a melhoria de técnica, supercomputadores, esses próprios modelos, né? Essas equações ficaram melhores, mais refinadas, tá? Isso é fundamental? Sim, é fundamental, mas muitas vezes o meteorologista tem que perceber que aquele modelo não está entendendo que já está úmido. E então está começando a chover. Então você contrapõe, né, com a sua experiência mesmo o tempo todo, né? Agora, não dá mais nem para pensar em fazer previsão hoje sem esses modelos. Agora, você tem que ponderar isso diariamente. Errava-se demais, erra-se hoje, mas assim, essa dimensão de erro é muito menor, né? Essa porcentagem de erro que a gente tem é muito menor hoje, né? Infelizmente, assim, raramente o meteorologista vai ser elogiado, né? Algumas vezes, assim, mas isso mas sabe, foi até bobagem falar disso, porque assim, todo mundo sabe disso. Quer dizer, o cara, quando faz uma coisa errada, todo mundo cai em cima. Só lembra quando erra, Só lembra quando erra, entendeu? Agora, sabe? Então, assim, que nem jogador de futebol, coitado, né? Certo? Assim, ele faz aquele baita gol e tal, as partidas sensacionais, aí tem um dia que ele faz o carrinho errado, leva um canto e aí cai a torcida do Corinthians inteira em cima dele, né? Por causa de um erro. Técnico de futebol, pô, não é assim. Então, assim, existem esses erros, né? Eles sempre vão existir, tá? Assim, sempre, o que a gente trabalha, assim, a pesquisa, né? Toda a pesquisa que se faz, né? É para você justamente diminuir essa margem de erro, tá? Agora, ele sempre vai existir. Eu ia te perguntar justamente isso, né, em relação ao futuro, porque a gente tem também um termo que o pessoal questiona muito, que são as pancadas isoladas, né, que a gente não consegue ainda prever exatamente numa situação, por exemplo, de um dia quente, úmido, exatamente aonde vão se formar os núcleos ali de nuvens carregadas, quais pontos daquela cidade, por exemplo, vão ter as pancadas de chuva. Será que no futuro a gente consegue melhorar um pouco essa precisão e também o fato, e diminuir, né, essa porcentagem de erro? Olha, vamos chegar lá um dia, mas aí tem uma coisa muito interessante, porque, veja,
Hoje, quando você bota no supercomputador essas equações matemáticas e tal, e físicas, você consegue, por exemplo, alguns modelos fazem isso muito bem. Eles conseguem, digamos assim, simular com muita perfeição o relevo, por exemplo, a Serra do Mar, tá? Porque assim, toda vez que você tem um relevo, acontecem coisas diferentes do que você tem uma planície. Então, por que dá esse monte de tornado lá nos Estados Unidos? Os tornados se formam onde você tem grandes planícies, tá? Ok. Então, assim, essas equações matemáticas, elas conseguem simular, né, imitar com muita perfeição, por exemplo, a Serra do Mar. Já não imitam tão bem assim a Cordilheira dos Andes, tá? Então, esse é um aspecto. E tem um outro aspecto que é muito interessante, que é o seguinte: hoje a gente ainda não consegue descrever em matemática, em equações, por perfeição, né, a única nuvem. Então, é como se, assim, o dia que eu conseguir dizer para o computador, olha, se acontecer tudo isso aqui ao mesmo tempo, aqui na Zona Leste de São Paulo vão se formar essas nuvens a partir das 3 horas da tarde, e aí nós vamos ter um temporal. Nós estamos meio longe disso ainda. Podemos conseguir? Sim. Tá? Mas, assim, essa é uma das coisas. Então, hoje, as pessoas... Estava previsto, né? É uma pergunta que faz daqueles tempestades. Então, hoje, como é que a gente lida com isso hoje? Hoje, o meteorologista consegue antever a seguinte questão. Olha, eu já consigo falar que hoje, por exemplo, hoje é uma quarta-feira. Então, eu consigo antever que, para o próximo domingo, as condições atmosféricas, as condições de vento, de pressão, de temperatura, estarão propícias para a formação de nuvens de temporal em São Paulo. Tá? Agora, eu não consigo dizer para você que no domingo o temporal vai cair na Zona Norte, na Zona Leste. Tá? Nem no sábado eu consigo dizer para você, amanhã vai chover só forte na Zona Sul. Na Zona Leste vai chover fraco. Eu não consigo fazer isso. Eu só consigo fazer isso algumas horas antes, quando as áreas de chuva, quando as nuvens já realmente estiverem formadas. Então, essa é uma limitação, né? Nós conseguimos antever, tem risco de um temporal, mas dizer com 3, 4, 5 dias de antecedência a gente consegue fazer isso. Mas exatamente dizer aonde ele vai cair, a gente ainda não consegue. Essas melhorias vão sendo feitas, esse aperfeiçoamento, né, no tratamento da atmosfera, da gente imitar exatamente como é que a nuvem cresce. Né? E imitar, que eu digo, é imitar em equações matemáticas, né, que é uma coisa muito complexa. Então, assim, a atmosfera, ela acaba sendo assim, um baita laboratório de pesquisa para os físicos, para os meteorologistas, oceanógrafos, para os matemáticos. Né? Então, a previsão do tempo, ela é feita, na verdade, assim, é um conjunto, né, de cabeças pensantes, né, que vão fazer esses modelos que vão ajudar a gente hoje. Então, por enquanto, a gente continua avisando pancadas isoladas e você já pega o guarda-chuva para garantir que logo, quem sabe, né, um dia, Jô. E, Jô, eu queria saber se você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre esse assunto, antes da gente encerrar. Olha, a única coisa que eu diria é o seguinte, assim, a previsão do tempo, ela já mudou muito, a gente já melhorou muito, e ela realmente hoje, ela já é capaz, né, o nosso trabalho no Brasil, né, já é capaz realmente de ser útil, né, de ajudar as pessoas no seu dia a dia, e é para isso que ela serve. Se você imaginar, assim, que de alguma forma, né, essas mudanças do tempo, elas interferem com a vida de todo mundo, né? Então, é muito interessante isso. A gente trabalha para minimizar esse erro, mas, infelizmente, assim, esses erros acontecem. E eu repito, erra-se previsão do tempo em todo lugar do mundo. Mas a gente acerta bastante também, viu? Gente, conversei aqui com a meteorologista Josélia Pegorin hoje, Jô.
Obrigadão por essa aula aí que você deu para todo mundo hoje. E é como você falou, a previsão influencia até no nosso humor, né? Totalmente. O tempo aí influencia no comportamento, no consumo, tá ligado aí direto com o nosso dia a dia. Olha, eu acho que tem uma frase legal, que acho que para encerrar o nosso papo, assim, que é muito legal. Eu adoro essa frase, né? A Ana Lúcia, né, que é uma das meteorologistas aqui da Climatempo, né? Ela costuma dizer o seguinte, fala assim, olha, dia bom para o meteorologista é quando a previsão está certa. Então, eu espero que a gente tenha muitos dias bons. E vocês também, claro. É isso aí. Gente, muito obrigada por terem chegado até o final do nosso podcast, O Clima Entre Nós. Então, toda sexta-feira, meio-dia, tem episódio novo para vocês. Conta pra gente o que você achou pelo e-mail podcast@climatempo.com.br. Eu sou a Mayra de Giaimo e semana que vem eu volto com mais informações e curiosidades para vocês. Até lá!